E aí, menina? Ah, boa tarde. Boa tarde. E você, como está? Tudo bem, tomando meu café. Tudo bom, Trago? Tudo na paz. O que nós vamos falar hoje? O que nós vamos falar? O que você quer falar hoje? Sobre a luz no buraco da porta e a trevas à sua volta. Sim, sim. Nos pediram esse tema, luz e trevas. Irei dar uma conotação pessoal. Ante a minha ótica finita, que talvez passe no buraquinho da porta e traga luz ao medo do conhecido e do não conhecido, deturpado pelo interesse de um ilusório poder. A luz é uma onda eletromagnética cujo comprimento da mesma inclui um determinado intervalo dentro do qual o olho humano é ou não sensível. Trata-se de um pequeno modelo ou modo de radiação eletromagnética. A mesma se situa entre a radiação infravermelha e a ultravioleta. São três grandezas da física básica. Não imaginou que eu ia falar desse jeito, né? Olha, não pensei que você ia falar de física. Pensou? Você está metida. Não, mas me lembrou aquela frasezinha do, como é que era? Do Tesla. Se você quiser entender o universo, pense em frequência, vibração e onda. São três bases da física. Essas bases da luz são herdadas de grandezas de toda e qualquer onda eletromagnética. Intensidade ou amplitude, frequência e polarização. Ângulo e vibração. Agora vamos para um ponto onde não tem nos livros de vocês. Ou tem nas entrelinhas. As trevas é o que você não vê do espectro. É o que contrai ante a sua percepção da realidade. As trevas te mantêm lúcido diante da luz que guia. As trevas é o caos do desconhecido. Entende? Compreende? Entendi. As trevas, então, são o que a gente não vê do espectro da luz. Sim. É o contexto da onda, onde a amplitude não chega a um ponto vibracional ante ao ângulo de estado, aonde você se coloca e a percebe. Ai, ai. Em alguns casos específicos, a intensidade dá contexto ao brilho e a frequência à cor, mas não é uma base determinada, não é assim e ponto. Compreende? Sim. A mesma Mas, ressaltada diante de um contexto dualístico, onde é onda e partícula, características da luz como um fenômeno físico, entende? Mas o quê? Hã? Sim. sim, mas onda e partícula baseado na interação com o observador. Baseada na interação ante as partículas sobre um contexto observacional diante da onda psiônica emanada do próprio observador em sentimento puro.
Não é tão superficial assim. Sim. Então, foi uma pergunta que nos fizeram também, para falar desse conceito. O que é, porque é um termo que já foi usado em algumas outras conversas. O que é a onda psiônica? O que é psiônico? É o padrão que você emana ante a árvore da vida que se dá naturalmente sobre a psique em manifesto no universo mental. A onda psiônica é um pulsar natural da sua essência divina que manifesta o físico através da interação do macrocosmo. Hoje eu vim com o gatilho na boca. Então, Entendeu? Entendeu? não sei, vamos ver se eu entendi. Psiônico é o padrão vibracional que eu emano ante a árvore da vida. Então, Antes da realidade. Por isso você conduz e formata o real com a força psiônica da psique em manifesto no material e no universo que é mental. Entende? então pode-se dizer que a frequência da minha assinatura vibracional de essencial? Ante ao Deus que é você e a interação no universo que é a psique em si. Momento de perfeição. Sim, estou digerindo. Não é um descaso, é um pouco, nós já chega indicação do seu Exu Caveira, seu amigo. Não é descaso ante a capacidade intelectual das pessoas ou a sua. É um contexto a qual nós nos colocamos brincando com as informações para dar uma captação ante ao sentimento e a capacidade perceptiva das memórias, mais simplicidade e mais facilidade. Ou seja, se não entendeu, ouve de novo. Sim, não, e se tem outra figurinha, se tem figurinhas diferentes, vem conversar também, manda pergunta. Exato, exato. A Isso aqui melhor crítica é mostrar o diferente. Sim, a melhor crítica é jogar sua figurinha. Falar assim, olha, eu tenho essa figurinha aqui, ó, é bonitinho. Isso é uma troca de figurinhas. Não é pirâmide de competição, quem sabe mais. Exato. O mesmo contexto dual são características da luz em um fenômeno físico. São propriedades de ondas de partículas, sendo válidas em ambas as teorias sobre natureza ou sobre a luz. O entendimento básico sobre isso traz a paz ante ao saber nutrido diante de uma realidade dual entre saber e não saber e entre o conceber o novo, que equilibra essas duas potencialidades psíquicas naturais da elipse evolutiva consciencial. Um raio de luz, o mesmo tem uma trajetória, a luz é determinada entre o espaço e sua representação dentro do espectro senoidal e essas coisas, e aonde tudo se encaixa dentro dessa realidade, dentro dessa proposta. Entende? Então, eu acho que agora eu finalmente consegui formatar a minha pergunta. As trevas são o que eu não vejo do espectro, certo? Certo. Mas as razões pelas quais eu não vejo essas diferentes partes do espectro, que estão sempre ali, emanadas, tem razões diferentes, né? Essa razão, por exemplo, vou dar um exemplo, é difícil para mim perguntar sem exemplo. Então, eu posso ter colocado tanta crença de medinho na minha bolha que a luz está ali fora e eu não consigo ver porque eu sujei o para-brisa do meu carro, por assim dizer, entendeu? Exato.
De qualquer forma, você é uma essência de pura sabedoria que já sabe tudo dentro do todo e é o todo em manifesto. Porém, você é como se você fosse uma lamparina cheia de poeira e você vai tirando a poeira e isso é o autoconhecimento que nós falamos. Porém, alguns notam que a poeira se acumula. A noção e o saber manifestam as próprias trevas. E esse contexto é acumulativo, com base na emanação do medo. Nós damos um princípio, um estudo, uma característica base do funcionamento do espectro. Porém, o mesmo se dá mais complexo. Ante as capacidades psiônicas de cada essência e exploração de si mesmo, ante esse contexto dual, físico, lógico, idealizador e que propõe as complexidades do real, entende? Ou Entendo. seja, são princípios e os princípios são aplicados a tudo. Diante disso, temos ferramentas para estudar tudo. Mas, Entende? mas então, você falou que a gente tem, então, toda essa potencialidade da lamparina, da luz, toda a potencialidade. Sim. E, então, o trabalho de autoconhecimento, a maior parte desse trabalho é limpando poeira. Exato. É a maçã, você come a maçã e aí precisa interpretar o que você é. E aí a interpretação ante a concepção e o conceber do real é a poeira. Olhando de dentro para fora, você sabe de tudo, mas olhando de fora para dentro, você vai limpando aos poucos. É uma outra conversa, um outro ponto. Então, vamos voltar. Nós paramos, você falou do conceito da onda psiônica. Exato. E a definição das trevas como o que eu não vejo do espectro da luz. Exato. Exato. E a luz como uma onda eletromagnética, foi onde a gente começou, que também é onda e partícula. Sim, é o princípio de funcionamento da própria existência, né? Os ideais gregos já davam esses princípios análogos, né? Os primeiros atomistas e etc, etc. Não sei se está na hora de falar disso, mas e essa relação que se fez entre as trevas e o mal? O mal é o medo. O que você tem medo? Qual é a contrapartida ao medo? É o desconhecido. É o que te oprime. Logo, o que você não vê do espectro te dá medo. É simples. Entendeu? Mas tudo que você não vê do espectro te dá medo? Depende. Você não precisa ver com os olhos, mas conceber com a alma. Eu não conheço todo o universo, mas eu concebo sobre os princípios elementares do funcionamento do próprio universo ante ao meu grau de consciência e ótica. As pessoas se enganam entre ver ser olhos e pensamento ser comunicação. Não é simples assim. Os graus de percepção do ser humano é muito maior do que qualquer interpretação sobre o visual. Uma outra conversa sobre mediunidade trará mais luz a essas trevas.
Sim, tem até aquele princípio que diz que o real só se vê com o coração. Exato. Lá no século VII, já se trouxe a proposta da luz como um fenômeno ondulatório. Alguns já olharam os princípios de difração, atualmente dados como princípios ondulatórios da luz na natureza. Ante a minha ótica, é um princípio natural da formatação do real sobre a luz que sustenta o caos. Mas estamos todos caminhando. Até a minha ótica é uma ótica que limita o próprio contexto, pois é um filtro de um ponto que observa todos os pontos. É muito importante sempre trazer essa realidade. Então, abre um pouquinho mais essa caixinha que fala desse princípio, que fala que é a luz que sustenta o caos. Por quê? O que você não conhece diante da sua percepção sensorial, consciente ou inconsciente, é um caos. Você só organiza, dá padrão e sistemática, dá um padrão funcional diante de um princípio de entendimento, superficial ou não. Nos padrões funcionais do macrocosmo, a luz emana. A força contrativa manifesta. Todo o princípio de partícula para dar formato a um planeta, por exemplo, passa de um princípio psiônico e energia manifesta sobre elementais e Exu. Diante disso, eu tenho contextos da luz que pulsa de dentro para fora em um espectro não tão conhecido e manifesta as partículas diante de contrações sobre a própria luz. Padrões vibracionais sobre a mesma determinam que tipo de partícula se manifesta. Compreende? E qual o papel dos elementais nisso? São a força decodificadora e que expressam o contexto do real sobre o todo que tudo sabe. Formatam o real diante da protoforma Exu. Então, não sei se eu entendi. Então, os elementais são os que formatam essa força contrativa manifesta em átomos e por aí vai, nas diversas formatações que se combinam. Exato. Quando vocês conversaram sobre isso, eu estava presente, intuindo o menino. É o motor gráfico que sustenta a base funcional. Como um jogo. Sim, na linguagem de videogames, então seria o Graphic Engine, o motor gráfico do videogame, que faz a formatação de todo mundo virtual onde você vai jogar. Exato. E por isso que tem que ter uma certa permanência aquilo para você poder interagir com aquele mundo virtual. Exato. Agora, dando um contexto sobre a certa guerra entre luz e trevas. Se olhar para uma ótica aberta, dentro da luz existe trevas e dentro das trevas existe luz, pois a manifestação se dá
em um contexto binário, dentro das mesmas manifestações de onda. É um contexto lógico. As interpretações humanas, conscienciais, de seres, nessa dimensão ou não, dão interpretações. O mesmo princípio das guerras santas. Ilusão. Sim, ilusão e apego. E separação. Exato. Exato. Porque o que é um não tem oposição. Exato. Entendi. Então, é como se a lição da... É porque... Essa limitação do espectro. Então, limitar uma essência, um ser a estar interagindo num ambiente virtual, onde eu vou ter uma limitação do espectro da luz, para que eu interaja com aquilo ali. Não uma limitação, uma interpretação limitada. A luz não se limita. Ela Sim, uma é. interpretação limitada, exato. Sim, uma interpretação limitada. É quase como se fosse uma terapia ocupacional. Vou ficar brigando com aquilo ali até ver que o que está fora é o que está dentro. Autoconhecimento é terapia. Sim. Sim, o autoconhecimento sim, mas essas briguinhas do RPG, essas briguinhas do joguinho e tal, é terapia ocupacional. Enquanto Quer sentar você para tem meditar, vai tesão por brigar lá aquilo, fora. ocorre. Exato. Exatamente isso. Então, qualquer batalha entre luz e trevas que eu perceba fora de mim, essa batalha entre luz e trevas está dentro de mim e eu estou projetando aquilo no espelho. De forma coletiva ou não? Sim, de forma coletiva ou não. Devido à captação sensorial e processo de autopreservação humano, essas ideias são muito bem compradas pelos seres que se veem oprimidos diante de algo que está interno e se veem acolhidos a um grupo que luta sobre o mesmo sentimento, projetando isso no externo. Então eu consigo estabelecer conexões entre legiões de seres que se dão o trabalho de levantar uma bandeira inexistente, aonde a própria trevas é uma base de luz. Compreende? Abre esse mais um pouquinho. Eu tenho uma dor de barriga. Meu amigo também. Diante dessa dor de barriga, nós temos uma solução. Bater no Juca. Bater no Juca tira a dor de barriga. Passar um fax. E aí, todo mundo vai fazer isso junto. Mais simples eu não consigo. Fica aí o ponto de reflexão. Sim, sim. Então, deixa eu ver se eu conseguir entender. Eu sinto uma força contrativa na minha bolha. Eu acho que ela vem de fora e eu acho que eu indo bater em alguém, causar contração em alguém de fora, não sei o quê, eu vou conseguir passar essa força contrativa para fora. E ela vai deixar de existir. Porque bater no Juca não vai resolver sua dor de barriga. Vai resolver sua dor de barriga e você tem que se expandir. Você continua comendo porcaria?
Mas nem no imediato, não resolve, porque o processo é digestivo e você tem que se expandir para deixar o que está aí dentro causando contração sair. No caso, é uma falta de percepção. No caso, é abrir uma ótica, olhar como um todo, perceber que Deus, se é magnânimo diante as projeções e óticas dos seres que ali se propõem a terem dor de barriga, também é a dor de barriga. Não só é a dor de barriga, como é o Juca, o coitado do Juca. Coitado, não. O Juca coletivo pode ser uma força cósmica. Sim. Como falaram, me lembro, estava junto a antigo e poderoso. Sim, o Juca coletivo pode ser uma força cósmica antiga e poderosa que vem fazer esse papel no joguinho. Como as projeções sobre o Juca são muito ferrais, ferozes e ferrenhas, esse princípio tem que ser, no mínimo, por uma consciência capaz de ser autêntica, independente do externo. Outra figurinha, como você fala. Então vamos repetir. Peraí, esse princípio. Pode repetir. Vou repetir, tô repetindo, não, mas eu tô voltando lá atrás. Então, querer bater no Juca para resolver a dor de barriga, né? Deus tá na dor de barriga também. Deus dá dor de barriga também. É o universo interagindo com você. Você está com dor de barriga, não está se expandindo gentilmente, normalmente, não está digerindo bem as propostas cósmicas, as energias cósmicas que te chegam. Então, você vai lá tentar bater no Juca. Mas aí vem um Juca coletivo, justamente para poder para o sistema seguir equilibrado, justo. Então vem um Juca. Você se afiniza naturalmente ao sistema, a dor de barriga coletiva. Por isso existem manifestos grupais de pessoas que querem agredir o Juca ao invés de deixar o Juca sair. Ai, tem razão, tem razão. E aí razão, o próprio problema, dor de barriga, é um contexto natural, onde as pessoas que estão com problemas de dor de barriga se colocam diante da dor de barriga como se ela fosse o magnânimo. Dão um nome, dão um contexto e vão em busca de uma agressão ao Juca externo, em vez de deixar o Juca interno sair. Sim. E aí, para o ser que tem a dor de barriga como princípio de atuação, existem tantas projeções e emanações diante de interpretações sobre tal contexto que o ser, no mínimo, tem que ter uma consciência ampla e não se deixar influenciar pelo externo sobre a autenticidade interna. Tem que ser ele mesmo. Por isso que esses espíritos que trabalham nessas frequências têm essas personalidades, né? Entende? Sim. Eu tenho essa personalidade gentil porque eu não trabalho com essas coisas, não. Mas, de certa forma, eu lembro aquelas terapias que você dava para o menino que estava muito agressivo, você trazia um saco de areia para ele ficar batendo, até ele notar que ele está batendo nele mesmo. Então, eles têm essa formatação assim. Depende, conceitos rígida. interpretativos. Então, faz uma outra interpretação. Abre mais. O menino que se coloca inferior tende a menosprezar os outros. Normalmente, por não ser aceito. É um princípio do lado sombra da psicologia e psicanálise. Sim, que vão compor as trevas de cada um. Às vezes o menino tem
uma energia vital grande e usa o saco de pancada ou um esporte de contato como expressão de tal energia e se equilibra diante disso, usa uma arte marcial e treina e usa esse caminho para autoconhecimento, mas não podemos projetar esse tipo de coisa. Senão o menino se contrai aqui. Ah, não, mas eu não estava projetando para tentar falar que esporte é ruim. Bater no saco e etc. Eu sei que não, mas nós não somos só nós dois, não é mesmo? Mas sim, tem razão. Não, de forma alguma. Eu estava falando que se você não libera essas energias no esporte e da forma orgânica, natural, bonita que está aí disponível a todos, como se diz, ela vai ser liberada de outras maneiras. Ou não, é relativo. Às vezes a pessoa tem tanta energia, mas consegue emaná-la naturalmente sem condensá-la de algum jeito. É relativo. Às vezes a pessoa simplesmente é o que é e não contrai. Não, na Consciência. autenticidade ela não contrai. Não, na autenticidade ela não contrai. Exato. Esse vamos usá-lo como exemplo. Ele não gosta, mas foda-se. Quando ele estuda ou quando ele passa algum conhecimento para alguém diante dos métodos dele, evidente, ele tem tal orgasmo sensorial e psicopessoal, etc, 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 como se ele estivesse fazendo amor. Ele não percebe dessa forma, mas quem olha o Taurus vê assim igual. Ele tem seus apegos. Você também. Quando você dá uma solução a alguém, você tem tal orgasmo geral da sua bolha que é a mesma percepção de que quando você está tendo estado expansivo diante de uma relação amorosa. Todos somos assim. Chamam de potência de vida. Fórmula da felicidade. Fórmula da felicidade profissional também. Exato. Como o mapa que nós trazemos a esse menino, a você, as interpretações diferentes, são ferramentas para as pessoas saberem como as coisas funcionam, como elas funcionam e como elas podem ser mais felizes. São autoconhecimento. Então, Entende? entendo. Então, eu tenho a pergunta que eu tenho, não sei se, bom, eu queria, a pergunta que eu fiquei com ela é por que se associa, é porque a gente fez a conversa com um dos elementares da frequência vibracional de Baal, Balim, né? E por que se associa tanto as trevas com o trabalho desses elementares? Alguém tem que ter a culpa, né? Ah, não pode ser dentro de mim, né? Tem que estar fora. Entendi. Natural. Ele mesmo diz que atua dentro da dualidade em duas propostas. Só que o que te impressiona mais? O que você já sabe de bom ou o que você tem medo? Que eu já sei de bom. Ah, não, depende. Tem gente que é o Estou medinho que falando para impressiona você muito. responder no coletivo, ante uma Ai, percepção sim! lógica de todos. Na percepção lógica de todos, o que impressiona muito mais é o medinho. Por quê? Qual faz mais sucesso? Falar do ódio e da opressão ou falar da bondade e da gentileza? Nessas ferramentas de Sim, vocês, sim, no nosso estágio YouTube. atual, sim, no nosso estágio atual, falar de medinho e falar de opressão e reclamar e xingar e tudo, sim. Segue o mesmo princípio que nós indagamos há um tempo atrás. Para você passar instigação a alguém, você tem que estar no mínimo 4 níveis conscienciais acima. Estudaremos em breve. O que é passar instigação a alguém? Instigar de dentro para fora. Dizer algo, independente da linguagem ou escolha de palavras, aonde o psico se comunica de alma para alma, instigando o outro de dentro para fora,
de forma sábia e contextual, aonde aquela pessoa, mesmo não gostando do papo, vai dormir com aquele problema como um martelo, martelando sobre sua consciência de dentro para fora. Sim. Mas vamos tirar o conceito de estar para cima ou estar para baixo. Vamos falar diferente. Você visitou umas outras camadas da cebola, e aí você voltou para uma camada anterior. Me dá um conceito que seja menos para cima, baixo, Você superior, tem uma inferior. aura mais expansiva, consciencialmente e energeticamente, se sustenta autenticamente melhor. Assim, se sustentando autenticamente, expansivamente melhor, você instiga a outra essência que não se sustenta dentro do mesmo contexto. Mas sem se achar melhor do que aquela essência. Longe disso, senão você não consegue ser expandido em nada, você se Exato. contrai. Sim, porque essas coisas de melhor, pior e de estar por Não foi essa cima, estar por conotação que baixo, eu trouxe. contraem. Sim. Te contrai por quê? Né? Te contrai porque você colapsa essa Piadinha, vibração. piadinha, piadinha, Sim, brincadeira. sim. Mas Puxinha. está bom. Sinto que o papo está natural, orgânico e demos uma boa introdução, longe dessa firulagem de guerra que as pessoas colocam. Desmistificamos mais um véu. Sim. Mas eu fiquei com uma pergunta. Ah, porque o Balim, né, ele trabalha a linha frequencial, o trabalho deles é esse lado do poder. Dá para você abrir um pouquinho mais isso? Como assim? Hum. É porque, em contato com essa faixa vibracional, dependendo de como eu tenho os meus processos de sombra e de repressão e de interpretação do que é poder, eu vou, eu vou Me receber enterrar com aquilo de formas distintas, sim. sim, de formas distintas. Sim, Outros virão e a interpretação sobre esse contexto diante da persona humana será melhor. Eu prefiro deixar que cada um cuide do seu. sim, tá bom. Tudo Egoísmo, bem. inveja, interpretação, essas coisas todas aí que cada um brinca do seu jeito. Eu posso dar o meu ponto de vista, mas não seria diferente da mesma conotação que eu dei anteriormente. Então, outros podem aprofundar mais sobre isso, compreende? Sim. Não é egoísmo da minha parte em segurar conhecimento, é humildade em saber que outros podem expressar tal saber de forma mais simples, funcional e harmônia. Então a gente vai fazer. Bom, essa conversa você falou de muita coisa, é porque esses princípios são. Abrangentes. Sim, tem que digerir, precisamos digerir. E fica o convite, qualquer pessoa, qualquer pergunta, olha, todo mundo tem voz, todo mundo tem vez. Não existe pergunta às vezes das perguntas mais bobas vem umas respostas que são figurinhas bastante premiadas, para mim, pelo menos para mim. Pois é, aprendemos que preconceitos sobre dúvidas é pior do que toda e qualquer dúvida. Arrogância limita. Sim, a arrogância limita. Enfim, é isso. Eu agradeço a oportunidade, a proposta, o contínuo, todos. Que a luz da sabedoria abranja todo e qualquer contexto de interpretação de trevas inexistentes. Paz. Gratidão.